Olá a todos, aqui é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e hoje nós continuaremos dos devocionais baseados ali no livro de Jó, o livro poético do Antigo Testamento, e hoje nós iremos pensar e refletir especificamente nos poderes de Satanás. Você crê que Satanás de fato tem poder sobre a natureza, sobre os homens, para investir sobre a humanidade? E se isso é verdade, o que nós, como cristãos, devemos fazer e devemos viver para nos proteger das suas ciladas? Nesses dois próximos devocionais, eu gostaria de falar sobre esse tema e sobre esses dois pontos. E vamos então iniciar pensando e estabelecendo biblicamente o poder de Satanás. Ali no livro de Jó, no primeiro capítulo, nós vemos a grande investida que Satanás faz contra a vida de Jó. Jó, você já sabe, foi aquele homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E por uma razão aqui que nós iremos explorar num outro devocional, Satanás ele arquiteta e articula e orquestra um poderoso ataque contra Jó. Jó era um homem muito rico, como é dito ali logo no primeiro capítulo, no início. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentas. E contra esses bens, o diabo ali usa, influencia e manipula homens. Porque é dito lá que os sabeus, eles investem contra os bois e os jumentos de Jó, que os bois estavam lavrando a terra, os jumentos estavam ali, e aqueles sabeus então atacam os servos de Jó, roubando os bois e os jumentos e matando os servos. E apenas um escapa para levar a Jó essa notícia. Esse servo ainda falava com Jó quando chega outro e dá conta de que as ovelhas estavam pastando no campo e cai fogo do céu, fogo de Deus do céu, e consome ali aquelas 7.000 ovelhas. Então, algo aqui poderoso e extraordinário. Esse servo falava essa notícia ainda quando chega um outro e dá conta de que os caldeus se dividem em 3 bandos e atacam ali os servos de Jó, roubando os 3.000 camelos e também matando aqueles servos. Apenas um escapa para dar essa notícia, e este ainda falava quando chega um outro e dá a que é a mais terrível notícia para Jó, que era que os seus filhos, como de costume, estavam se confraternizando na casa do mais jovem, e vem um vento do lado do deserto e destrói aquela casa, e matando todos os filhos de Jó. Eram 7 filhos, 3 filhas, e Jó então, ao que parece, no mesmo dia, no único dia, ou talvez em dias muito próximos, mas tendo no mesmo momento essas 4 terríveis notícias de que os seus bens haviam sido roubados ou dizimados pela natureza, e os seus filhos estavam mortos por um vendaval. E aí você vê que quem arquitetou, quem articulou, quem orquestrou todos esses ataques foi Satanás, fazendo uso então de homens, como no caso dos sabeus e dos caldeus, que certamente eram ladrões e bandidos, mas de alguma forma poderosa o diabo plantou uma semente ali dessa ideia de assaltar os bens de alguém, e assim aqueles homens fazem. E não só isso, mas também ele usou a natureza para produzir um fogo do céu, do qual a Bíblia não deixa claro exatamente o que foi, se foi um raio, se foi de fato fogo. E então ele usa também uma ventania, o que pode ser um tornado, que destruiu aquela casa, matando todos os filhos de Jó. Não somente isso, nós iremos então para o Novo Testamento
E também vê ali pelo menos um texto que também aponta e deixa claro o poder de Satanás. E esse texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele é bem conhecido, e diz lá: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu gostaria de continuar aqui nesse verso, verificando o poder de Satanás nas palavras de Pedro, e queria aqui salientar algumas palavras. Note vocês que ele fala então, na parte B do verso, o diabo, o vosso adversário. A palavra diabo aqui é diabolos, né? Significa o que é um dos papéis do diabo, que é caluniador. O diabo é um caluniador, diabolos é aquele que faz falsas acusações, é aquele que faz comentários maliciosos. E se você voltar lá para o livro de Jó, no capítulo 1, o ponto que nós não exploramos hoje, é exatamente isso que ele faz diante de Deus sobre a vida de Jó, dizendo que Jó somente o servia e o temia porque ele, Deus, o havia acumulado de bens. E isso certamente era uma calúnia. E eu fico pensando quantas vezes o diabo já não caluniou a minha vida e a tua vida diante de Deus por alguma ação que nós fizemos. Mas o diabo é esse caluniador, ele é o nosso inimigo, né? O diabo, vosso adversário. Então ele é um adversário e poderoso. Ele anda em derredor. É interessante que quando o diabo se apresenta ali para Deus, durante a reunião de Deus com os seus filhos, e Deus pergunta de onde ele vinha, ele responde: eu vim de rodear e passear sobre a terra. Então o diabo não fica, como muitos pensam, no inferno, ali esperando o ocioso. Ele fica no meio do povo de Deus, ele fica no meio da humanidade. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, que este é o reino de Satanás, e aqui o diabo fica e anda em derredor. É aqui que o texto fala, anda em derredor, fazer bom uso de oportunidades. E o que ele faz de fato? Ele procura oportunidades para atacar. E aqui Pedro vai comparar o diabo como um leão que ruge. Não é? Engraçado que Jesus é o leão da tribo de Judá, e aqui Pedro compara o diabo também como um leão, mas aqui um leão que é um inimigo, um adversário que ruge procurando alguém para devorar, procurando a fim de encontrar uma situação para atacar. E aqui nós podemos pensar o que ele procura exatamente: uma brecha na minha e na tua vida. Essa brecha pode ser tantas coisas. Essa brecha pode ser uma palavra mal falada, uma palavra maldita, uma palavra errada, que pode ser uma brecha onde Satanás coloca sua cunha e cria ali uma desavença entre duas pessoas, por exemplo, entre marido e mulher, entre pais e filhos, e no próprio seio da igreja. Quantas brechas nós não abrimos para Satanás quando nós temos as desavenças contra os nossos irmãos, quando nós falamos mal contra os irmãos, quando nós fofocamos contra pessoas. Tudo isso são brechas que damos a Satanás. Talvez quando nós intentamos burlar o imposto de renda para não pagar aquilo que é devido, isso possa ser uma brecha para Satanás. E tantas outras coisas podem ser brechas a que o diabo, que é poderoso, inteligente e que anda em derredor, fica esperando, espreitando e procurando essas brechas para fazer o seu ataque. E aqui eu penso que o seu ataque não é somente diretamente contra nós, nos induzindo ao mal, nos induzindo ao erro, produzindo muitas vezes esse erro, provocando, promovendo, nos tentando a um erro e a um pecado. Penso que esses sejam maneiras em que Satanás ataca, mas também, quem sabe, nos acusar diante de Deus. A Bíblia fala que o diabo é o nosso acusador.
Então, fica provado aqui no Novo Testamento, no Velho Testamento, o poder de Satanás. Agora, tendo isso, então, estabelecido como verdade, quais são as atitudes ou o nosso comportamento que nós devemos assumir e tomar com o fim de nos proteger contra seus ataques? Gostaria aqui de estabelecer 3 atitudes e 2 já estão aqui nesse verso de 1 Pedro 5,8, quando ele começa dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Que a palavra sóbrio, uma palavra importante. A palavra sóbrio vem da ideia de alguém que vive de forma calma e serena de espírito. É ser moderado, é ser circunspecto. Aqui devemos ter atenção nessa postura. Ser sóbrio é ser alguém que está sempre considerando que está vivendo num reino invadido, é considerar que este mundo ele jaz no maligno, é considerar que esse sistema é maligno e satânico e, portanto, há armadilhas por todos os lados. E, portanto, exige de nós uma sobriedade, um cuidado, um viver circunspecto, um viver preparado para detectar essas armadilhas. E aqui eu quero contrapor a esta palavra sóbrio a palavra embriagado, mas tomando aqui no sentido mais metafórico. Porque muitas vezes nós vivemos embriagados com esse mundo, com tudo que ele oferece, com os prazeres que ele oferece, com os entretenimentos que ele oferece. E muitas vezes nessa embriaguez, desse envolvimento com as coisas que o mundo oferece, nós esquecemos que há muitas armadilhas para nós nesses entretenimentos. E nós baixamos a guarda, perdemos a sobriedade e nós nos deixamos enredar pelo inimigo. Talvez seja aquilo que seja visto nos filmes, na internet, aquela distração e aquele esquecimento que tudo isso tem um cunho espiritual e nada neste mundo é neutro. E muitas coisas que nos fazem se afastar dos caminhos de Deus, da presença de Deus, e nos deixa com a guarda baixa. E aí nós não vivemos de uma forma sóbria. E aí a palavra seguinte, que é irmã desta palavra, sobriedade, é a palavra vigilantes. Pedro fala, sede sóbrios e vigilantes. Com a sobriedade, eu mantenho a minha mente alerta e ativa às coisas que acontecem ao meu redor. E, portanto, eu sou vigilante em ter a capacidade de detectar situações, circunstâncias, entretenimentos, gestos que possam ser armadilhas espirituais para nós. E a terceira atitude que nós devemos tomar, nós encontraremos ali no livro de Jó, voltando então para o capítulo 1 de Jó, e aí numa situação já diferente, quando o dia mal nos encontra, quando aquele desemprego nos encontra, quando aquela enfermidade nos encontra conosco ou com a nossa família, quando a própria morte encontra algum ente querido, ou quando alguma outra situação que caracteriza o dia mal nos encontra, qual deve ser a nossa atitude? Olha aqui o verso 20 de Jó, capítulo 1, quando Jó soube de toda a tragédia que havia acontecido com ele, sobretudo a morte dos seus 10 filhos. Então diz o texto, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Eu não tenho dúvida de que essa era uma atitude com a qual Satanás não esperava. Muito possivelmente Satanás esperava que Jó se levantasse e bravejasse contra Deus, e que maldissesse a Deus, e que rompesse o seu relacionamento de filho e de servo com Deus por conta dessa tragédia. Mas o que o Jó fez foi totalmente contrário ao que se poderia esperar. Aqui na sua coreografia de adoração, ele se levanta, ele raspa a cabeça, ele rasga as vestes, se lança sobre o chão e ele adora a Deus.
Essa deve ser a nossa atitude. Essa é uma atitude de grande desafio, de nós expressarmos verdadeira adoração no momento de tragédia. E aí, na verdade, essa sim é a verdadeira adoração, que é uma adoração da qual não se pode dizer que há ali uma relação de troca. Não há relação de troca aqui. Há relação de submissão e de reconhecimento que Deus é Deus. O verso 1 vai falar da declaração de Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa, querido, seja para nós um grande desafio, um grande exemplo de um homem que de fato era íntegro, era reto, que temia o Senhor e que se desviava do mal. Jó adorou a Deus mesmo no meio da tragédia. Que essa seja uma lição poderosa para mim e para você, para que a gente possa adorar de verdade esse grande Deus que temos. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de cada um.